Fala internet, beleza? Seguinte pessoal, não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais, tá? O meu Facebook é @AndreiBackToBasics. O meu 500 pixels é também @AndreiBackToBasics. E o meu Instagram é @AndreiLanhe. Segue lá porque muitas das fotos que eu gero aqui pro Back to Basics eu coloco antes lá. E no 500 pixels vocês vão poder ver essas imagens em alta definição. Então, dá uma seguidinha lá que as minhas redes sociais também estão começando a crescer. Delícia! E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós temos uma média de 80 mil, um pouquinho mais de 80 mil visualizações mensais. A minha meta é chegar aos 100 mil logo, mas 60% dessas visualizações ainda são de pessoas que não se inscreveram no canal. Então não se esquece, se inscreve aí para receber as novas dicas que o Back to Basics vai trazer para você. Bom, nós sabemos que a fotografia ela tem muitos ramos de atividade. Hoje nós vamos falar de um tipo de fotografia bem específico e é muito usada principalmente por arquitetos e decoradores. Bom, eu tô falando da fotografia de interiores e com pequenas mudanças que eu vou falar aqui para vocês, ela vai se tornar simplesmente sensacional. Hoje eu vou dar 5 dicas rápidas que vão mudar a sua perspectiva em relação a esse tipo de fotografia, que pode parecer um tanto quanto difícil, mas na verdade é bem divertida e bem empolgante. E até mesmo dentro da fotografia de interiores nós podemos encontrar algumas vertentes, seja ela uma fotografia mais profissional, voltadas como eu falei para arquitetos e decoradores, ou até mesmo uma fotografia de estilo de vida. Tem bastante gente que faz esse tipo de foto, não é verdade? Então, bora evoluir? Delícia! Primeira dica: as lentes. Geralmente, esse tipo de fotografia é feito em lugares que têm muito pouco espaço. Então, nós vamos precisar de lentes específicas para esse tipo de situação. O ideal é usar lentes grande angular. Porém, nós temos que prestar atenção que não dá para usar uma lente com uma milimetragem muito baixa, já que podem existir distorções que vão realmente atrapalhar sua fotografia. Vamos pensar o seguinte: em um sensor APS-C, o ideal seria usar uma lente 10mm. Então, uma ótima pedida seria a objetiva EFS 10-18mm. Em um sensor full frame, o ideal seria mais ou menos 24mm. Essa milimetragem vai ser o suficiente para a gente conseguir um campo de visão bem abrangente com pouca distorção. A distorção vai estar lá, mas ela vai ser bem pouca. E a lente 24-105 f4L é uma opção excelente para esse tipo de fotografia. Mas não é só de lentes grande angular que a fotografia de interiores vive. No caso, se você quiser colocar algum detalhe na sua composição, você pode pensar em usar uma lente 50mm. Tanto faz para o sensor APS-C quanto para o sensor full frame. Apesar de no APS-C o campo de visão ser um pouquinho mais apertado, você vai conseguir fotografar muito bem os detalhes, principalmente porque você pode usar grandes aberturas aliados a uma profundidade de campo bem curta. Assim, você pode trazer um bokeh intenso para sua fotografia e deixar ela bem bonita, não é verdade? Segunda dica: a luz. Eu sempre falei para vocês que a luz é o elemento mais importante da fotografia, não é verdade? Nesse tipo de foto, a gente tem que tentar usar a luz natural o máximo possível. Ela realmente vai trazer uma ótima cor e um ótimo contraste para sua cena. E quando eu falo de luz natural, os melhores horários ficam entre 11 da manhã e mais ou menos 3 horas da tarde. E você percebeu que aqui é justamente ao contrário da fotografia que a gente faz em ambientes externos? A gente geralmente foge entre horários de 11 e 3 da tarde, justamente porque o sol está muito forte, causando sombras bem demarcadas. Mas nesse caso é diferente, o sol ele não vai estar diretamente nos elementos que a gente está fotografando, ele vai estar rebatido e entrando pelas janelas, e a gente precisa de toda essa força para poder fotografar um interior de uma maneira, delícia! Outra coisa que vocês não podem se esquecer é de desligar completamente a iluminação artificial do seu ambiente. Principalmente se tiver aquelas velhas lâmpadas de tungstênio, elas vão realmente atrapalhar a sua pós-produção. Não é que elas vão atrapalhar, vai dar um pouquinho mais de trabalho para corrigir esses problemas. E
Tempo é dinheiro, não é verdade? Claro que nós vamos ter vários problemas de sombra quando a gente estiver fotografando. Vocês podem optar por usar alguns LEDs para fazer o preenchimento dessas sombras, mas o ideal é que você use a luz natural o máximo possível, então usar rebatedores é sempre uma ótima ideia. Terceira dica: o EXIF. Bom, como o foco principal desse tipo de fotografia é o ambiente interno, a gente vai ter elementos que não vão estar se movimentando. E isso nos dá uma grande vantagem. Nós podemos usar velocidades do obturador bem mais baixas para poder fazer um aproveitamento melhor da luz do ambiente. Para obter nitidez máxima, nós vamos usar o sweet spot de cada uma das objetivas que nós estamos usando. Tu não sabe o que é sweet spot? Olha, eu fiz um vídeo mostrando exatamente o que é isso. Dá uma conferidinha lá no Back to Basics. Lá não, né? Aqui. Mas em termos gerais, nós vamos usar aberturas que ficam entre f8 e f11, onde teremos a maior nitidez possível na sua objetiva. Claro que vai depender da objetiva, né? Se for uma lente L, nós podemos considerar o sweet spot a partir de f5.6. E claro, vamos usar o ISO no mínimo possível. Coloca o bichinho em 100 que ó, vai ficar uma maravilha. Já a velocidade do obturador vai ser o menor dos seus problemas, já que os elementos estão parados. Então você vai poder usar até mesmo 2, 3 segundos de captação. Tudo vai depender do tipo de foto que você vai querer fazer no determinado momento. Quarta dica: a composição. A composição na fotografia sempre vai ser uma dica muito presente, não é verdade? É ela que traz aquele aspecto artístico e diferenciado para a nossa fotografia. E existem algumas regrinhas de composição que realmente vão dar uma perspectiva diferente para esse tipo de fotografia. Defina um assunto principal e dê um destaque a ele usando a regra dos terços, por exemplo. Quem sabe usar a regra das linhas naturais e trazer mais harmonia para sua foto, levando os olhos naturalmente para o seu assunto. Ou quem sabe as próprias linhas se tornarem o assunto principal da sua fotografia. E não se esqueça de retirar elementos que possam ser um tanto quanto estranhos na sua composição, ou até mesmo de fazer movimentações em objetos para tornar a sua composição bem mais interessante. Tente adicionar elementos que tornem a sua foto mais colorida ou até mesmo mais contrastada. E quando eu falo de contraste, não é só aquele contraste entre branco e preto, entre claro e escuro. Existem outros tipos de contraste que eu já falei aqui para vocês. Quem sabe usar um contraste de cores complementares para deixar a imagem mais bonita. Usar elementos também é uma opção muito boa. Quem sabe trazer livros, flores, para deixar a sua composição diferenciada, não é verdade? O negócio aqui é testar, e testar muito. Já que a gente não tem tanta pressa assim para fazer a fotografia, a gente pode parar, olhar a cena e pensar ela muito bem antes de fazer o clique. Quinta dica: o posicionamento da câmera. Eu acho que um dos grandes diferenciais que você pode ter é justamente o posicionamento da sua câmera. Isso vai fazer uma grande diferença. Sério, os interiores eles são basicamente construídos com linhas. Use o seu olhar fotográfico para entender bem isso. Enxergue bem onde estão essas linhas e brinque com elas. Por exemplo, você pode colocar a sua câmera em um ângulo mais baixo, mudando a perspectiva dessas linhas, tornando assim a sua composição bem mais natural. Use um bom tripé e traga simetria para sua fotografia. Sério, isso vai ficar sensacional. A simetria sempre traz um aspecto diferenciado e eu pessoalmente adoro. Beleza, pessoal? Essas são as 5 dicas rápidas de hoje para você melhorar a sua fotografia de ambientes internos. Então, se você está gostando do meu trabalho, não se esquece de fortalecer aí com um joinha, compartilhar os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!